Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aí às aulas de projetos, estampos e moldes. Nessa aula, a aula passada, o que a gente fez? A gente finalizou, a gente trabalhou, terminou lá aquele projetinho do cálculo dos elementos do molde de injeção. Então, a partir dessa aula aqui até o final do bimestre, a gente vai terminar o que? A gente vai falar sobre a parte de estampos. Então, ou seja, o que é primordial para você trabalhar num estampo, né? Então, ou seja, a gente vai trabalhar algumas particularidades do projeto de estampo. Lógico, você tem N elementos para dimensionar tudo, mas a gente vai trabalhar, começar o quê? Com um estudo de chapa, né? Que se você não tiver o estudo, você não consegue projetar a ferramenta. A gente vai detalhar isso aí daqui a pouco aí. Então, o que acontece? O que é o processo de... Onde que eu uso o estampo, né? Você usa no processo de estampagem. Lógico, você já deve ter tido a disciplina de processo de fabricação, você deve ter visto aí a parte de processo de estampagem. O que consiste o processo de estampagem, né? É uma deformação que você vai produzir no material, seja cortando uma peça, seja dobrando. E para isso você tem que usar o quê? Você tem que usar uma ferramenta ali que é uma prensa. Então o que você vai fazer? Você tem um material, um disco, uma chapa, o que quer que seja, e você vai moldar ela por pressão. E aí você vai ter o quê? Você vai ter diferentes objetos aí, elementos. Ah, professor, onde eu aplico isso? Indústria automotiva. Então, por exemplo, porta de carro, lataria do carro, chapas de ônibus, chapas de caminhão, eletrodomésticos, então seja porta, corpo de geladeira, tudo o quê? Tudo passa pelo processo de estampagem. Só que lógico, dependendo, cantoneiras, então por exemplo, eu quero fazer um sistema de aquela mão francesa. Você pode dobrar ali um ferro chato, soldar um estribo depois de um mês, você tem uma mão francesa. Então, ou seja, você usa o processo de estampagem para várias atividades. E aí, o que acontece? De acordo com o produto que você quer, você pode ter, por exemplo, um sistema de punção e matriz. Então, ou seja, eu tenho aqui uma matriz, um punção, e o que vai fazer? Eu vou cortar um material. Onde eu aplico esse sistema de punção e matriz? Então, por exemplo, para produzir uma arruela, um disco vazado, por exemplo. Eu tenho também o que? O sistema de punção, que nem eu falei para vocês. Ó, eu tenho uma base e vou fazer uma dobra com um punção. E aí você tem o que? Depois você pode ter, por exemplo, ferramentas progressivas. Indústria automotiva. Então você tem lá o freio o prato do freio traseiro, lá nos carros. Então, ou seja, ele tem um sistema que é um prato estampado, e aí você tem o quê? Um conjunto sucessivo de operações, então, ou seja, eu não tenho só uma matriz, eu vou ter umas 7, umas 9, 10 ali. Cada matriz que for passando o disco, a peça, ela vai sofrendo o quê? Uma deformação até chegar com o modelo final, tá? Então, por exemplo, tem umas... Eu sei que prato... Eu lembro que eu trabalhei em indústria automotiva, então o prato de freio ele usava... Dependendo a ferramenta, usava 9... Para produzir uma única peça, eu usava 9 ferramentas diferentes. Só que, lógico, ela era multistágio. Então, acontece. Na primeira ferramenta ele fazia um furo... Não, ele fazia um balão, ou seja, para dar uma amolecida ali na chapa. Aí da segunda em diante, ele ia fazendo o quê? Cada uma delas ia fazendo uma etapa até chegar ao produto final na última ferramenta. O que acontece? O processo de estampagem, ele sempre foi, por exemplo, um outro produto que é feito também bastante com prensas, são virabrequins de carro. Tá? Você usa o sistema de prensar bielas, pode prensar também. Então tem várias outras, que aí já seria o sistema de forjamento, né? Só que forjamento você usa uma prensa também para forjar o material.
Então você tem várias vertentes aí do processo. O que é importante? Qual é a sequência, né? A sequência, eu tenho que ter o quê? O ideal é que você tenha o quê? Um ciclo de estampagem. Então, ou seja, eu tenho que seguir um ciclo adequado. Mas como que eu defino o ciclo de operação ali? Então, ou seja, a primeira coisa, o formato da peça. Então, que nem eu falei, eu tenho uma ferramenta progressiva. Então, eu tenho que, de acordo com a, a ferramenta, de acordo com a complexidade da minha peça, eu vou ter o quê? Quantidade de ferramentas, se eu vou ter que ter o quê? Algum sistema auxiliar para dobrar a chapa, se eu vou ter que ter o quê? Pinos laterais para poder guiar. E uma outra coisa, quantas operações eu quero? Que nem eu falei para vocês, imagina o seguinte, eu quero cortar um L. Eu quero uma chapa e quero só cortar um L nessa chapa. Quantas operações a gente precisa? Vamos pensar. Pô, um L, se eu tiver o quê? Um punção e uma matriz, a hora que eu bater automaticamente, ele vai sair um L ali, então não vai ter nenhum problema. Então, ou seja, é uma operação simples. Que nem eu falei para vocês, o prato do freio traseiro, ele já é uma operação mais complexa. Então, aí o que isso precisa? Mecanismos, dispositivos auxiliares, para quê? Para você poder desenvolver essa ferramenta. Então, ou seja, de acordo com a complexidade da minha peça, mais complexa vai ser a matriz. Quanto mais simples, mais fácil de trabalhar. O que isso interfere? Custo final. Tá? Isso vai influenciar o quê? No custo final do meu processo. Porque de acordo com quanto mais operações eu tiver, mais complexidade vai ser mais complexa vai ser minha matriz, mais caro vai ser meu processo. Uma outra coisa importante, dimensões da peça, tá? Imagine o seguinte, por que eu estou falando da questão das dimensões de ferramenta? Tamanho do equipamento. Que tamanho do equipamento eu vou usar? Então você tem o quê? Você às vezes tem que ter um processo de equipamento maior aí. Tá? Então você tem que influenciar nessas coisas. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Será que às vezes na sua empresa você tem lá uma prensa, mas será que para essa prensa eu posso fazer qualquer tipo de peça ou eu tenho limitação? Lógico, aí você tem também a questão de equipamento. Por exemplo, quanto de carga minha prensa suporta? Porque isso aí interfere diretamente na escolha do equipamento que você quer. Uma outra coisa aqui, por exemplo, quanto de material a chapa vai trabalhar? Então, ou seja, eu estou aproveitando minha chapa, eu estou fazendo o melhor aproveitamento da minha chapa? Ou será que eu estou deixando eu estou gerando muita rebarba? Tem um cálculo, tá? Existe um cálculo que você faz para dimensionar a tira, a chapa que você vai usar. Se a escolha que você está fazendo é a mais rentável, ou seja, a que melhor aproveita a chapa. Então, por exemplo, estou produzindo uma peça por vez. Beleza, é uma operação tranquila, simples? É. Só que eu estou fazendo o melhor aproveitamento da minha chapa? Às vezes não. Às vezes o mais simples não é o mais aproveitoso. Aí às vezes o que você tem que fazer? Você tem que fazer um estudo, um dimensionamento diferenciado para quê? Para você obter o cálculo final. E que isso interfere? Por exemplo, se eu for tirar 2 peças por vez numa matriz, eu tenho que ter uma força de corte maior. Então aí eu vou precisar do quê? Vou precisar de uma prensa mais potente. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com as informações aí. As prensas. Ela vai fornecer o quê? Ela vai fornecer força e energia necessária para a conformação e deformação plástica da peça. Então é através da prensa que eu vou ter o quê? Eu vou ter a deformação do material. Então como que eu tenho as prensas? Como que eu divido as prensas? A gente fala que é de 3 tipos aqui,
Pelo tipo de acionamento, se ela é mecânica ou hidráulica, tá? Pela estrutura dela, se ela é duplo montante, se é um sistema colo de cisne. E aí tem o que? O tipo de corrediça, ou carro que a gente fala ali, né? Se é de simples efeitos, se é duplo, se é triplo. Então, ou seja, essas classificações, ela ajuda você ter o quê? Você ter o tipo de equipamento. Aí você tem o que? As prensas, o mais comum aí que a gente vê é o que? Prensa hidráulica. As prensas mecânicas já são aquele sistema de volante. Então, por exemplo, prensa. O sisteminha com prensa com volante. O volante, o que seria? Aquelas. A hidráulica, como que a mecânica, você tem o quê? Um sistema de motor e polia girando como se fosse um volante lá, e conforme você aciona o mecanismo, ela libera a energia do volante e roda a prensa. A hidráulica, ela tem o quê? Um sistema de circuito hidráulico que faz essa vez aí. Lembrando, o sistema mecânico ele se desgasta mais fácil, tá, do que o sistema hidráulico, lógico. Porém, o sistema hidráulico requer mais manutenção. Então você tem que ver os prós e os contras aí. Uma coisa importante que eu não sei se vocês já repararam. Quando você vai construir uma matriz, principalmente para serviço pesado, indústria automotiva, eu já vi muito, a maioria das matrizes elas são montadas em bases de ferro fundido. Por que disso? Alguém já parou para pensar e verificar isso? O que acontece? Quando você está prensando uma chapa, você requer muita força. Pode acontecer em algumas situações de um ou dois discos, ou uma ou duas chapas juntas para estampar. Isso aí você vai dobrar, triplicar a força que a matriz vai fazer. Então acontece, aí vai chegar uma hora, imagine, descer no estampo, vai travar, em vez de uma chapa só, travou duas. O que acontece? Às vezes o projeto vai enroscar, vai travar aquelas duas chapas ali. Esse material vai travar na matriz. E isso vai fazer uma força lá em cima no eixo da máquina. Então, para não quebrar o eixo da máquina, você quebra a matriz primeiro. Então, ou seja, a base de ferro fundido ela absorve aquela energia, lógico, ela vai quebrar, vai cisalhar, mas você não perde o equipamento. Então, o que é mais barato? Você perder a prensa ou perder uma matriz? Lógico que perder uma matriz. Uma outra coisa importante, tá? O sistema de alimentação. Quando você vai trabalhar com prensas, você tem que pensar, como que eu vou alimentar a minha matriz? Hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com um sistema de bobina. Então, por exemplo, então eu tenho que ter o quê? Atrás da minha prensa tem que ter um desbobinador, que vai desenrolar aquela bobina metálica, e essa bobina vai, conforme a prensa vai puxando, vai desenrolando a chapa. E aí você vai estampando os produtos que você quer. Qual a vantagem disso? Você evita de ter manuseios das pessoas, ou seja, a pessoa manuseia nas peças. Em algumas outras situações, você pode ter o quê? Principalmente indústria, eu já vi muito em indústria automotiva na Europa. Provavelmente aqui no Brasil também seja assim. Estações que vão fazer estampagem de portas, capôs, sistema de lataria. Então você tem que ter o quê? Você tem que ter agilidade. O ideal é o quê? Você usar o robô para quê? Para manipular as peças, para que as pessoas não se machuquem também. Você vai falar, professor, mas você colocando o manipulador, você está eliminando o, o trabalho de uma pessoa. Sim, teoricamente você está trocando um robô, uma pessoa por um robô. Mas você está colocando um robô numa operação de risco. Por quê? Antigamente acontecia muito de você ter
pessoas com mãos amputadas, esmagadas por causa de prensas, por quê? Você não tinha segurança. E hoje em dia você tem que ter o quê? Você tem uma maior segurança também nesse sistema. Por exemplo, que nem a gente falou, eu vou usar desbobinador ou será que eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter um sistema de alimentação por robô? Eu vou ter o quê? Uma alimentação manual? O que eu vou fazer? Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu vou querer agilidade no meu processo? Não vou. Então, essas coisas interferem na hora de você escolher o sistema de alimentação. O que eu tenho que procurar? O ideal é eu ter o quê? Sempre quando você vai automatizar as operações, eu tenho que buscar o quê? Ter a máxima segurança para o operador de equipamento, eu tenho que ter elevados níveis de produtividades, seja em série grande ou série pequena, aumentar a qualidade dos produtos, diminuir a sucata, reduzir os custos da peça. Por exemplo, se você tiver um operador manual, lógico, toda a operação manual ela é muito mais lenta do que uma operação automatizada. Então, você colocar robôs quer dizer que você vai ter o quê? Uma precisão maior no seu processo. E além de você ter segurança. Uma outra coisa importante, tá? Quando você tá projetando uma chapa, quando você está projetando uma ferramenta, o que você tem que buscar? A primeira coisa que você tem que fazer, buscar o melhor aproveitamento do material. Por que disso? Adianta eu até falei anteriormente, adianta eu produzir uma ferramenta, imagine o seguinte, numa tira de 2 metros, uma chapa de 2 metros de comprimento, eu consegui tirar numa chapa de 2 metros quadrados, 2 de comprimento por 1 de largura. Eu consegui aproveitar 30% dessa chapa. Tá sendo rentável, tá sendo vantajoso esse processo? Minha ferramenta é a mais rápida que eu tenho, a mais prática, a mais fácil de construir, a mais barata. Só que ela me aproveita só 30% da chapa. Tá certo isso? Não, claro que não. Por quê? Porque não está certo. Porque o ideal é que você procure um aproveitamento melhor. Você está tendo mais rebarba, mais scrap do que aproveitamento da chapa. Então o ideal é o quê? Você faça um estudo para verificar como eu estou aproveitando minha chapa. E como que eu faço isso? Eu tenho que fazer esse estudo antes de produzir a ferramenta. Para quê? Para que a minha ferramenta seja a mais vantajosa possível. Lembrando, e por que é importante também? A hora que você souber a posição de corte, ou seja, como vão ficar as minhas peças no estudo, você começa a projetar a matriz. Aí você tem que pensar o seguinte, de acordo com as matrizes, com as funções ali, eu vou ter que dimensionar força de corte, vou dimensionar matriz, placa de choque, vou dimensionar espiga. Então, ou seja, tem uma sequência de elementos ali que eu vou ir dimensionando a partir do quê? A partir do estudo. Então você fala assim, mas o estudo não leva muita coisa. Sim, ele leva e ajuda muita coisa. Principalmente no projeto. Aí o que tem que procurar? Na hora de eu dispor as ferramentas aqui na tira, eu tenho que procurar a economia de material, forma e dimensão dos materiais a ser empregado, sentido da laminação, tá? Principalmente para as que devem ser dobradas. Então, por exemplo, eu tenho que tirar as tiras aqui. E de que jeito eu vou tirar as tiras? Eu vou ter que tirar na horizontal ou na vertical? No comprimento ou na largura de uma chapa grande? Então, tudo isso daí você tem que pensar posteriormente. Como que geralmente, como que eu faço o estudo? Da onde que sai o estudo de layout de chapa? O estudo de layout, ele serve o quê? Ele vai dizer como que eu vou posicionar
a peça para estampar. Geralmente você tem algumas informações. O que eu dependo? Largura que eu vou utilizar. Então, ou seja, aqui eu estou produzindo essa peça aqui, ó. Essa peça quadrada com os cantos arredondados. Então, isso aqui ele vai me gerar o quê? Eu preciso de uma largura de tira, tá? Eu vou precisar de uma largura de tira. E aí o que eu tenho? O meu produto ele tem uma dimensão A, uma dimensão B. E aí o que é importante? Eu preciso ter um espaçamento entre essas peças. Tá vendo essa região aqui, ó? Toda essa região, isso aqui depois ele vai ser jogado fora. Hoje em dia o pessoal está aproveitando muito isso para fazer portão, cerca, algumas coisas eles usam para outras finalidades. Mas o que você tem? Toda essa borda aqui, ele serve para quê? Ele serve para garantir a quantidade mínima de material que eu tenho que ter em volta da peça, para a hora que o punção bater, não deformar. Por exemplo, se alguém já testou bater o martelo em cima de uma chapa, imagine, eu estou colocando o martelo, vou bater o martelo em cima de uma chapa. Dependendo da forma que você bater, ele começa a dobrar as laterais. Então, ou seja, é como se essa região, se essa região fosse menor aqui, o que acontece? Conforme eu batesse a punção aqui, ele não iria recortar. Isso aqui ia dobrar e ia descer junto com a peça. Então, ou seja, eu não ia conseguir destacar a peça da tira. E aí o que eu tenho? Então, quais são as dimensões importantes? Largura de tira, que eu vou dimensionar. Aí aqui depois eu tenho isso aqui no comprimento da chapa. Então, largura de tira, o Z. O que é o Z? O Z é a faca. É uma faca para parar o quê? Alguma deformação do lado da tira aqui. Às vezes quando você está guiando a tira, você tem que ter o quê? A faca progressiva que vai cortando. E é ela que vai dar o quê? O movimento de avanço e recuo da ferramenta. Ou seja, o que vai acontecer? Vou trazer para cá, isso aqui vai estourar, vai recortar e vou marcar. Então, ou seja, ela vai dando o quê? O guia do material para você avançar a operação. O que eu tenho? Esse X é uma folga entre produtos, tá vendo? Ó, o X está entre dois produtos. O T é da borda até o meu produto. Como que eu defino essas dimensões? Eu tenho uma tabela para isso. Em cima de uma tabela eu vou dimensionar as dimensões aqui. Então, ó, o que é importante? Aqui é aquela mesma foto. Ó. O Z, que é a espessura de faca. O A, aqui ó, o A é essa dimensão do produto, como se fosse a largura. O B é o comprimento. O X é o espaço entre os dois produtos. E o T é o espaço entre o quê? A borda da chapa e o produto. Tá vendo? O T eu tenho dos dois lados. Eu tenho T aqui e aqui. Eu tenho dois T's. Um T aqui, outro T aqui. E tenho um Z. Como que eu defino essa informação? Eu sempre escolho aqui, ó. O que eu preciso saber? O material que eu estou estampando, espessura do material, espessura de chapa. Aqui eu verifico qual a minha dimensão maior. Então, ou seja, imagine que fosse um T aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui que fica melhor para vocês verem. Ó, imagine se fosse um T aqui deitado, ó. Ó, o T está deitado. Qual que é a maior dimensão do T? O A ou o B? É o B, não é? Então acontece, aqui ó, eu vou procurar qual que é o B que eu tenho. Então imagine, se fosse um B aqui, ó, um B de 100. Ó, chapa de 1 milímetro, essa aqui vai até 1, aqui é a partir de 1. Então, ou seja, a partir de 1. Então eu venho aqui, ó, a partir. Chapa de 1 milímetro, eu venho aqui, ó, 1 até 1,5. E peça com comprimento de 100. Ó, 100, 50, imagine aqui, ó, 100.
Então tá aqui, ó, chapa de 1 milímetro, dimensão maior 100. O meu X, ele seria o quê? Vamos pegar a maior dimensão, 3,5, o T 6 e o Z 3,5. Então, ou seja, essas informações para você dimensionar a sua tira, você fazer o seu estudo, você tira o quê? Você se baseia nessa tabela, nessa planilha aqui. Então, ou seja, é tudo dimensionado, tudo calculado. Então, por exemplo, ó, que nem eu falei para vocês, um exemplo aqui, um T. Um T com largura ali de 35, altura de 50. Aí eu tenho aqui, ó, determinar a diferença. Quando você vai fazer o estudo, você sempre procura o quê? Você faz a maior quantidade de estudos possíveis. Geralmente dá de 4 a 8 estudos aí. Mas aí varia muito de posição para posição. Se eu tiver um T, então, por exemplo, ele vai estar que nem está esse aqui, ó, na posição normal, em pé. Eu posso colocar ele aqui, ó, deitado. Posso colocar ele aqui invertido, ó. Aí, a partir desse ponto, eu tiro o quê? 2 peças por vez. E posso colocar aqui assim também, ó. Esse aqui ficou meio mal feito, meio mal desenhado, mas o que vale é a intenção. Então, ou seja, tá vendo? Para essa peça aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 estudos diferentes. Aí eu posso fazer, então eu tenho aqui, ó, uma chapa, eu posso cortar minhas tiras nessa direção ou nessa aqui, ó. Então, ou seja, para essa tira aqui no sentido eu estou tirando na largura, tá? Estou cortando ela aqui, tendo a dimensão maior como comprimento, eu posso fazer 1, 2, 3, 4 estudos. Se eu virar aqui, ó, tirar nessa posição aqui, ó, eu posso tirar nessa direção aqui ou tirar assim, ó. E aí, para cada direção, eu faço 4 estudos. Então, é uma forma de você definir o que eu preciso, como que eu faço o estudo do aproveitamento da chapa. Eu tenho que determinar o passo, ou seja, o avanço com que a ferramenta vai tirar as peças, quantas peças eu tiro por tira, tiras por chapa, quantidade de peças por chapa. Aí você vê o quanto você está utilizando a sua chapa, ver se é o melhor aproveitamento ou não. Pessoal, então nesse caso, como que ficaria o estudo das chapas? Lembrando, o nosso produto é esse T aqui, ó, tá? Que tá aqui do lado. Então, o que eu tenho que pegar aqui de informação? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Ó, eu preciso, a chapa, ela é de 1 milímetro de espessura. Então, qual que é a minha maior dimensão? Maior dimensão 50. A espessura da chapa é 1 milímetro. 1 milímetro, ó, aqui é até 1, aqui é a partir de 1. Então, eu vou trabalhar nessa faixa aqui. Qual que é a minha maior dimensão? É o B, ó, o B está aqui, ou o A? É o A. Então, ele vai do que? 50. Então, tá vendo? Ó, de 30 até 100. Então, já que eu tenho 50, eu estou dentro dessa faixa aqui, ó. Então, o meu X, quem que é meu X? Ó, o espaçamento entre as duas peças. O meu X, 2,5. O T, o que é o T? É o espaçamento até da borda até o produto. Então, eu tenho T aqui, tenho T aqui embaixo. Quanto que vale?
3,5. E o Z, o que é o Z? A largura da faca. O Z vale 3. Então, com esses 3 valores, eu começo a fazer o estudo de aproveitamento de chapa. Então, como que estaria aí? O primeiro caso, o T estaria aqui. Lembrando, o P, o passo, ele vai daqui, ou seja, desse ponto até esse, até aqui, até o final da peça. Então, do espaçamento, do final de uma peça até o final da outra. Então, ou seja, isso aqui é o nosso, toda essa região aqui é o nosso P. Então, o que é o P? O X mais a dimensão B da peça. Então, onde está meu X? Meu X é essa parte verde. E essa aqui é a dimensão da peça, que é isso aqui é o B, isso aqui é o X. Então, o passo, o X. Quanto que vale o X? A gente viu anteriormente, o X valia 2,5. 2,5 mais 35. O passo dá 37,5. E eu vou definir o quê? A largura aqui, a largura da tira. Então, lembra, aqui o que eu tenho? Eu tenho o T. Aqui eu vou ter de novo o T. E mais aqui para trás eu vou ter o quê? Vou ter o Z. Então, o que é? O que é o L? O L é 1, 2T, mais a dimensão A da peça, que é essa dimensão aqui, a altura é o A, mais o Z. 2T mais A mais Z. 2 mais 3,5. 2 vezes 3,5. 3,5 veio da tabela. Mais 3, que também veio da tabela, mais 50, que é o quê? A altura da peça aqui. Então, tenho um L igual a 60. Então, ou seja, meu P é 37,5 e a minha largura é 60. Aí, o que eu faço? O que eu tenho que calcular? Eu tenho uma chapa. A minha chapa, ela tem o quê? 2.000 milímetros por 1.000 de largura. Primeira coisa, tiro a quantidade de chapas, a quantidade de tiras. Então, ou seja, quantas tiras eu vou ter aqui? Quantidade de tiras eu vou tirar em cima do 1.000. Então, como que eu faço? Eu divido o L da chapa, esse L é essa dimensão aqui, tá? Esse aqui é o L da chapa, tá? A largura da chapa dividido pela largura da tira. Quanto que deu a largura da tira anteriormente? 60. Então, você divide 1.000 dividido por 60. 1.000 por 60, você vai ter 16,6. O que acontece? Esse ponto 6 aqui não vai me interessar, porque é um valor quebrado. Eu não consigo tirar, só vai me interessar tiras inteiras. Então, nesse caso, 16 tiras. Agora eu vou verificar o quê? Quantidade de peças que eu tiro por tira. Eu vou pegar o comprimento, tá? Qual que é o comprimento? Tá aqui, 2.000. 2.000 dividido pelo passo. Qual que é o passo? O 37,5 que eu calculei anteriormente. Dá 53,3. Me interessa 53,3? Não, o ponto 3 não vai servir para nada. Então, me interessa 53. Então, eu tenho 53 peças por tira. Quantas peças eu tiro nessa chapa aqui? Você multiplica 16 por 53. 16 vezes 53, 848 peças. Tá? Então, ou seja, aqui eu tiro 848. O que acontece? Esse é o meu estudo final? Não, você tem que fazer o quê? Os cálculos para ver qual que é o melhor. Então, esse aqui te gera 840. Será que não tem algum que te gera mais? Vamos ver um outro estudo aqui agora. Até aqui, largura 45, passo 52,5. Então, aqui, o que eu vou fazer? É 1.000. Ainda bem que eu observei aqui agora. 1.000 dividido por 45. Fazendo essa conta,
Vamos lá. 1000. Se quiser pode acompanhar na calculadora. 1000 dividido por 45 dá 22,22. Quanto que dá a quantidade de tiras? 22. O passo, quantidade de peças por tira. O passo é o 52,5 e não o 45. O que eu faço? Divido 2000 por 52,5. Divide aí também, para vocês verem. 2000 dividido por 52,5 dá 38,09. Então aqui, ó, 38,09. Vai me importar o quê? 38. Agora aqui o que eu faço? 22 vezes 38. Confere com a gente, ó. 22 vezes 38 dá 836 peças. Então aqui no final tá certo, mas aqui em cima estava invertido, tá? Dá um total de 836 peças. O anterior ele deu mais peças, tá? Então quer dizer, aquele ainda está sendo melhor do que esse. Existem umas outras duas formas de fazer que a gente vai estudar mais para frente, aí a gente vai tirando as dúvidas aí também. Pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês, para a gente praticar e tirar as dúvidas, tá? Que eu sei que vai surgir dúvidas. E aí a gente deixa essa atividade para vocês aí. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigado.